Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudo do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão aí nos acompanhando através das redes sociais, de suas casas, do local onde vocês porventura estejam, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados. Fechando os olhos, como é de nosso costume, naquele movimento que deve ser natural de todos nós antes de iniciarmos todo e qualquer empreendimento na área da religião. Movimento esse em que nós buscamos a necessária sintonia com os nossos amigos espirituais. Na prece bem feita, bem sentida, o nosso campo mental se amplia e vigorosas ondas de energia casam-se perfeitamente com os nossos anseios e desejos. Que nessa noite possamos compreender a lição que a doutrina espírita nos oferecerá. Possamos fazer dela uma fonte incessante de aprendizado, para aplicarmos primeiramente no âmago de nossas vidas, na solução dos enigmas de nossa existência, no saciar da fome de saber, na autoiluminação, para que, à medida em que nós vamos nos preparando, à medida em que a nossa consciência se dilata, automaticamente iremos ser aquela pessoa que ajudará com maior segurança aqueles que estão ao nosso redor. Porque a quem muito dado, a muito será cobrado. Que Jesus de Nazaré, nosso mestre maior, o amoroso Rabi da Galileia, abençoe-nos o instante e na paz que Ele nos deixou, sigamos firmes e confiantes rumo a mais um aprendizado superior. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui estudando obras póstumas. Na semana anterior, ainda na parte relacionada à questão das manifestações dos espíritos, nós abordamos o assunto médiuns, mediunidade. Hoje falaremos acerca de obsessão e possessão, que é um dos assuntos mais importantes que a doutrina espírita nos traz, já que o próprio Allan Kardec coloca a obsessão como sendo uma verdadeira pandemia. Isso desde a época dele, ele já nos avisava a respeito disso daí. E é uma pandemia de consequências muito graves, porque a esmagadora maioria da humanidade sequer tem conhecimento daquilo que está acontecendo. Alguns poucos indivíduos, num mar de 7 bilhões de pessoas encarnadas, sabe, pelo menos na superfície, a existência do fenômeno de intercâmbio de baixo teor. Intercâmbio entre desencarnados e encarnados. A obsessão. Ok? Por isso que é um dos fenômenos mais importantes, dos estudos mais interessantes para todos nós. Daniel, realmente é muito importante, né? Porque nós, como espíritas, nós temos que ajudar as pessoas que estão obsediadas. Temos que orientá-las, temos que encaminhá-las ao centro para tomar os passes, para assistir às palestras, os estudos, colocar o nomezinho dela no caderno, nas reuniões mediúnicas. Perfeito, tudo isso a gente pode fazer e devemos fazer com o dever da nossa consciência. Só que antes de pensar nas pessoas que estão obsediadas, é sempre muito saudável
empregarmos esse conhecimento para mantermos o próprio equilíbrio interior. Porque com relativa frequência entramos em processo obsessivo, sutil ou mais intenso. E às vezes não nos damos conta disso. As lições que nós abordamos todas aqui, não só referente ao estudo da obsessão, mas todas no âmbito da doutrina espírita, cabem primeiramente àqueles que pregam, àqueles que ouvem. Então não vamos pensar que estamos num degrauzinho superior, porque já conhecemos os mecanismos intrincados do processo obsessivo e podemos estender a mão para aquele que sofre. Empreguemos primeiramente em nós, para garantirmos o necessário equilíbrio, a necessária segurança interiores, objetivando aí sim ajudar o semelhante. Ok? Então vamos lá. Obsessão. Vamos de início definir o que é a obsessão. Aliás, essa palavra é usada também fora do âmbito espírita, né? E a própria definição fora do âmbito espírita relaciona-se, em parte talvez, com a definição que a gente tem dentro do âmbito espírita. Fora do ambiente espírita, o que seria uma obsessão? É aquela pessoa que está fixada numa ideia, fixada num alvo, em atingir determinado tipo de objetivo, né? A pessoa está com a obsessão em se tornar um grande escritor. O indivíduo está com a ideia obsediada em ser um grande homem, uma grande mulher. Enfim, em termos fora do espiritismo, a palavra ideia fixa talvez defina muito bem a obsessão. Aqui, isso também entra. Porém, a definição é um pouco mais ampla. Segundo o codificador da doutrina, professor Rivail, Allan Kardec, a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Então, o processo obsessivo é um processo de domínio, é um processo de escravidão, em que existe um lado que quer dominar e nesse domínio prejudicar, e existe um lado que é o alvo desse domínio, que seria, portanto, o escravizado. Então não existe processo obsessivo havendo ali, no caso, um desencarnado bom. Um desencarnado bom nunca que vai obsediar alguém. Uma pessoa com bons sentimentos. A obsessão sempre vai partir de um coração onde o bem é negligenciado em cima de outro coração que oferece o necessário campo vibratório para que o processo obsessivo possa se firmar, possa acontecer. Nossa, quer dizer então que o obsessor é um ser das trevas. O obsessor é um verdadeiro demônio. É um ser ruim, é um ser negativo. Olha, a gente pode colocar diversas taxações aí em cima do obsessor, várias definições. Mas a gente nunca deve esquecer que antes de tudo isso, o obsessor é um ser humano como nós. Antes de mais nada. É um ser humano que, e vamos pegar aqui só o foco da obsessão de desencarnado para encarnado, tá? O obsessor é alguém que esteve aqui encarnado, como nós estamos agora. E que passou por problemas, passou por dificuldades, vivenciou situações que o levaram a, após a morte, adotar uma atitude, uma conduta de perseguição em um alvo. Mas é alguém que esteve aqui, que talvez teve família, que estudou, que teve um trabalho, que amou e que por algum motivo veio agora, aí tá, com a ideia obsessiva em querer prejudicar alguém. E somente esse conhecimento dá para a gente o necessário respaldo para pensarmos que nós, na condição espiritual que nós estamos, não estamos livres de nos tornarmos obsessores após o nosso desencarne, dependendo da nossa conduta, dependendo do nosso pensamento.
dependendo dos nossos desejos. Será que nós estamos assim tão longe do obsessor em termos evolutivos? Pensemos bem. De um lado está o obsessor, que nós taxamos como ser da treva, como verdadeiros demônios, e verdadeiramente a ação, a conduta deles não difere muito disso, né? De outro lado, nós temos seres benfeitores espirituais, com grande conhecimento e com grande potencial no campo dos sentimentos. De um lado, o obsessor, de um lado, o benfeitor espiritual. E nós, estamos mais perto de qual? Essa é uma pergunta que cada qual deve fazer para si. Será que, em termos evolutivos, eu estou mais próximo do equilíbrio ou estou mais próximo do desequilíbrio? A doutrina espírita é tão fantástica que abre a nossa consciência para essas ilações. Onde será que eu me encontro? Qual é o meu nível espiritual? Eu estou mais próximo do obsessor, do vingativo, ou estou mais próximo daquele que tem facilidade em perdoar? Basta nós observarmos as nossas atitudes no dia a dia. Temos facilidade em perdoar no dia a dia, em esquecer o mal que nos fazem? Temos facilidade em combater as más tendências e não nos deixar levar por elas? Ou temos profundas dificuldades nesses campos, nessas áreas? Pois é. Por aí talvez a gente possa construir uma noção mais exata de em que local a gente se encontra, mais próximo do obsessor e mais próximo do ser de luz. É a realidade. É algo que todos devemos fazer e é extremamente salutar isso. Essas perguntas incessantes para nós. Qual a nossa posição evolutiva? O conhece-te a ti mesmo é fantástico, não somente no tratamento da obsessão, como na prevenção do processo obsessivo. Tanto no quesito vítima, quanto no quesito potencial obsessor. Nunca devemos nos esquecer disso aí. Assim como devemos encarar a vítima como um indivíduo comprometido com as leis universais. Não é? Talvez a exceção daquele indivíduo que tenha a obsessão de prova, que passa pela prova da obsessão para poder crescer em algum campo evolutivo, os demais passam pela expiação da obsessão. São coisas diferentes. Kardec coloca lá no livro A Gênese que a obsessão está entre os flagelos da humanidade e tem que ser encarada como tanto no campo da expiação quanto no campo da provação. Quer dizer, frequentemente a vítima do processo obsessivo não é tão vítima assim não, porque a gente costuma ter essa ideia, né? Coloca o obsessor como o mal da questão e frequentemente as suas atitudes denotam isso, né? Ele está oferecendo ali suas energias negativas, as suas ações para prejudicar, mas também colocamos a vítima como pobre coitada, como um indivíduo que está sofrendo nas mãos de um terrível carrasco. Mas entre vítima e carrasco, para afirmar o processo obsessivo, tem que haver a necessária sintonia. Porque se não houver a sintonia vibratória, a obsessão não acontece. Vocês buscaram nas páginas da Bíblia, no Novo Testamento, alguma lição ali, alguma história, alguma situação em que Jesus está possuído por espíritos maus? Ou foi vítima de ação de algum, entre aspas, demônio? Não encontramos isso. Porque a energia dele e o nível evolutivo impediam qualquer tipo de processo obsessivo. Nossa, Daniel, mas você também apelou, né? Lá para Jesus, é porque ele é nosso modelo e ele é o guia da humanidade. O objetivo a ser atingido, pelo menos em termos de modelo, é Jesus de Nazaré. Quer dizer, um indivíduo que está envolto em luz, as trevas, por piores que sejam as trevas, não tem acesso. Há entre obsessor e obsediado laços. E em muitas situações os laços de ligação
procedem de um passado recente ou bem remoto. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz descreve um caso obsessivo que teve início no século X. Ou seja, se a gente for ver aqui, mais de 1000 anos de processo obsessivo. 1000 anos. Quantos processos obsessivos surgiram, foram construídos na época, por exemplo, da escravidão, que estão até hoje, os envolvidos em processos ali inextricáveis de dor, de ódio, de sofrimento. Portanto, há entre vítima, entre aspas, e carrasco, entre aspas, ligações. E não é rara a situação em que as posições se alternam, em que a vítima de hoje se torna o carrasco do amanhã. E o mal do amanhã se torna a vítima. O mal de hoje se torna a vítima do amanhã. Devido a esses laços intensos de ligação. Então, para entender a obsessão, temos que entender a questão da união energética entre o obsessor e o obsediado. Lembra daquilo que André Luiz falou para a gente? Que a aura é a plataforma onipresente em contato com as rotas alheias. E nós aprendemos que aquilo que nós chamamos de aura nada mais é do que um resultado, em parte, da própria expansão perispiritual, já que o corpo perispiritual ele não fica restrito ao corpo físico, como se estivesse preso dentro de uma caixa. Então ali é como se fosse a nossa armadura. Qualquer obsessor, para iniciar um processo obsessivo, atua primeiramente nessa carapaça, nesse escafandro energético que temos ao nosso redor. E é ali que o processo obsessivo começa a se instalar, quando ele verifica em nós condições energéticas tais para ele jogar com facilidade o seu pensamento desequilibrado, as suas energias desequilibradas. E havendo a necessária sintonia, o necessário acolhimento a essas ideias desequilibradas, a essas energias de baixo nível, o obsessor paulatinamente vai se assenhoreando da mente da vítima. Vai controlando aos poucos as suas ideias principais, através de sugestões, através de imagens, através de sons que são jogados, através de estímulos aos erros e às partes mais frágeis da personalidade do indivíduo. Lentamente o processo vai se instalando. Às vezes, quando observamos um indivíduo obsediado, pensamos que o processo começou anteontem. Talvez tenha começado há largo número de anos. E não é também raro o processo ter acontecido antes do indivíduo reencarnar. Talvez a vítima e o obsessor estivessem em franca luta corporal, rolando aí pelos umbrais da Terra. Um reencarnou, o outro permaneceu desencarnado. E o processo obsessivo se instala dessa forma, lentamente. Pensamentos desequilibrados, gerando emoções desequilibradas. É o indivíduo que é sondado nas suas fragilidades. Porque com frequência o processo obsessivo tem essa faceta, viu? Às vezes o obsessor é aquele sujeito na posse de uma loucura incontida. E ele não é frio para poder armar e planejar detalhes do processo obsessivo. Se ele vê o seu alvo na frente, ele vai com tudo em cima. Imagina um indivíduo que é seu inimigo, ralado de ódio, e quando te vê, parte para cima de você com tudo. É o que muitos obsessores fazem. Se liga energeticamente e joga palavras negativas, pensamentos desequilibrados, energias de baixo nível. Mas há aqueles processos obsessivos em que o obsessor ele é muito perspicaz. Ele é frio,
ele é calculista, ele estuda a nossa psicologia e ele verifica quais são os campos mais propícios à sua atuação, onde ele vai obter maior êxito no processo obsessivo. Isso porque as trevas também são organizadas. Há verdadeiros cursos de obsessão em regiões trevosas. Cursos de fisiologia, cursos de psicologia profunda, em que os candidatos a obsessores estudam a melhor maneira de, mais rapidamente possível, tomarem conta e fazerem o que bem entenderem com a mente e com o corpo de suas futuras vítimas. O processo, portanto, nesses casos, se assemelha àquele indivíduo que planeja meticulosamente algum tipo de assalto. Sabe quando a gente assiste os desenhos animados, onde tem um vilão? Ou os filmes, onde os vilões, eles fazem os planos infalíveis para poder dominar a cidade, para poder roubar o banco, para poder acabar com o super-herói? É mais ou menos isso que acontece. Planos meticulosamente estabelecidos. E se o indivíduo, que é a vítima, não tiver em si a necessária força de vontade para poder lutar contra esses pensamentos que invadem, ele vai, aos poucos, entregando toda a sua vontade nas mãos do obsessor. O que isso serve para a gente? Só como estudo teórico? Serve para nós verificarmos quais são os pensamentos mais comuns que ultimamente têm transitado pela nossa mente. Quais são os mais comuns? Que tipo de pensamento eu tenho tido com mais frequência? Esses pensamentos despertam que tipo de sentimentos em mim? Quais condutas que são materializadas com base nos pensamentos mais frequentes? Como está o meu estado emocional? Como está o meu jeito de lidar com o próximo e de encarar as situações da vida? Ah, Daniel, mas aí você está colocando toda a responsabilidade dos nossos erros na mão do obsessor. Não. Eles agem onde encontram campo propício. Eles potencializam erros que são talvez estão ainda dormindo na nossa intimidade. Porque eles verificam que ali eles têm maior capacidade de ação, de agir. E aí eles investem o pensamento, eles investem a energia, eles investem as suas ações. Pensamentos desequilibrados, pessoas que não conseguem fixar a mente em algo, pensamentos de baixo teor, depressivos, raivosos, que aos poucos vão se materializando em processos orgânicos, distúrbios fisiológicos vários, em diversos órgãos, principalmente aqueles órgãos que são mais frágeis na constituição humana, específicos para cada um. Essa é a tal obsessão simples. Como vocês viram, de simples não tem nada. E o negócio é muito sutil, porque o obsessor tem uma vantagem. Ele é invisível. Ele pode estar do nosso lado. Se você não tiver a necessária sensibilidade mediúnica para detectar aquela presença negativa passa despercebida. Então, o fato de ser invisível é uma grande vantagem para ele. Né? Graças a Deus temos o Espiritismo, porque o Espiritismo revela esse lado invisível e a possibilidade dessas coisas acontecerem. Diferente daquilo que acontecia antes do Espiritismo, onde as pessoas não tinham noção de que essas coisas aconteciam, e quando tinham alguma ideia, iam para o campo das superstições, dos rituais, das ideias, dos demônios possuindo as pessoas, e que essas pessoas tinham que ser entregues a exorcismos vários. Quantos no passado